Então vamos nessa? Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que é a questão da inteligência, não é? A gente vive um modelo de ensino e nossa cultura, principalmente durante a escola ali, nos primeiros contatos ali que a gente tem, nos é vendido uma ideia que a inteligência ela é proporcional ao sucesso, como se quanto mais informação você tem dentro da sua cabeça, quanto mais coisas você consegue ali, né, absorver, quanto mais coisas você coloca ali dentro da sua mentalidade, mais sucesso você tem, né? Como se houvesse necessariamente uma relação direta ali do quanto você sabe com o sucesso que você tem. Só que a questão é que isso não é bem verdade. Quantas pessoas aí vocês devem conhecer? Quantas pessoas eu conheço também por aí que são pessoas inteligentíssimas, parecem até o próprio chat GTP, que você pergunta qualquer informação, traz qualquer ponto aí sobre um mais variado assunto diverso aí que tem a pessoa literalmente aí tem uma base, tem uma prioridade aí para pelo menos assim comentar de forma verídica através de um argumento válido. É importante ressaltar também, né, aqui que quando a gente expressa nossa opinião sobre algum tema, seja qual for, existe uma estrutura, existe um alinhamento aí que a gente precisa seguir para seguir nosso raciocínio. Então, por exemplo, né, muitas vezes a gente tem o que a gente chama de problema, que não é um problema no fim das contas, mas é o retratamento, é um assunto ali sobre aquela questão, e aí a gente vai meio que contextualizar. Primeiro a gente vai trazer alguns dados, algumas coisas empíricas aqui. Então, por exemplo, na educação se usa muito positivismo, então o positivismo, ele retrata que toda a base de conhecimento, toda a argumentação, ela precisa estar voltada dentro do ponto da ciência. Aquilo precisa ter uma veracidade. Caso não tenha essa veracidade, caso não tenha essa corrente mais científica, aquilo ali muitas vezes vai ser considerado como uma mentira. E é mais ou menos essa linha aí que a gente precisa usar quando a gente for comentar sobre alguma coisa. Com base na ciência, né, é muito mais bonito a gente falar que a gente não sabe sobre aquele assunto, que a gente não tem argumento, que a gente não tem uma base aí para falar acerca daquilo, do que dizer com base no achismo, com base no que a gente acha ou com base no que a gente ouviu de alguma outra pessoa, sem mesmo a gente saber se aquilo é verdade ou não. E a inteligência está muito relacionado aí a um status, a uma necessidade aí de saber sobre a maior variabilidade de coisas possíveis sem necessariamente saber se aquilo é verdade ou não, e meio que essa necessidade aí de ter esse alto grau de inteligência sobre o maior número de conteúdos possíveis nos conforta na tentativa de que quanto mais a gente sabe, mais sucesso a gente teria. Só que aí é justamente essa a utopia. Na nossa sociedade moderna, principalmente quando a gente fala sobre a sociedade capitalista, o sucesso ele está muito direcionado com a questão da execução. Então, mesmo que você tenha muito conhecimento aí dentro da sua cabeça, você seja um profissional, você seja um mestre, você seja um doutor aí do mais alto nível, se você não executa, você não consegue sucesso. Porque o acúmulo de informação, principalmente na era digital agora que a gente vive, ele se torna estagnação. Você pode saber muito, mas se você não executa, você estagna. E aí isso entra dentro de um incômodo que impacta muitas pessoas. Que às vezes, né, a gente tem esse defeito, é intrínseco nosso, esse nosso comparativo de ficar aí se comparando com outras pessoas. Mas trazendo esse ponto aqui para discussão, é importante notar que muitas vezes a gente olha para outras pessoas que a gente classifica que são menos inteligentes que a gente, apesar de que esse conceito de quem é mais ou menos inteligente, ele não existe, principalmente quando a gente olha do ponto de vista antropológico. Por exemplo, se você coloca um médico para conversar com um curandeiro de uma tribo, por exemplo, qual dos dois é mais inteligente aí? Se olhar do ponto de vista antropológico, por exemplo, levando em consideração a cultura, esse conceito aí de inteligência não faz muito sentido, né? Porque a inteligência ele varia aí
a depender de sociedade, de cultura que você está fazendo essa análise. Então, esse conceito de inteligência, antropologicamente, ele não faz sentido nenhum enquanto um comparativo. Mas voltando aqui para a discussão, quando a gente olha, por exemplo, para outras pessoas aí, né, que a gente classifica, apesar de não fazer sentido, mas classifica-os como menos inteligentes, e essas pessoas aí têm muito mais sucesso na vida, possuem coisas que a gente não tem, têm acesso a outros tipos de recursos que a gente não consegue, e aí a gente fica aí com essa angústia, com essa necessidade aí de compreender a razão do porquê essas pessoas têm mais sucesso do que a gente, que em teoria a gente nos classifica como conhecedores, né? Como que tem ali maior conhecimento sobre uma quantidade de informação. Só que aí na nossa sociedade capitalista, ela não necessariamente beneficia aquele que sabe mais, mas sim aquele que executa mais. A nossa sociedade, ela parabeniza quem resolve problemas e quem executa. É por isso que muitas pessoas que são extremamente inteligentes, elas não são tão bem-sucedidas quanto outras pessoas que se classificam aí, ou pelo menos têm essa análise de como menos inteligentes. Por quê? Apesar de ter aí necessariamente mais informação, o problema é que essas pessoas não colocam esse conhecimento em prática, normalmente relacionado aí com a resolução de problemas, que é exatamente esse modelo que nossa sociedade capitalista prioriza. E aí tem um paralelo enorme e gigante referente a isso. Por exemplo, na escola, no ensino, ele valoriza os alunos, por exemplo, os que são inteligentes, que têm muita informação e que aprendem rápido. Só que a vida é o contrário, ela valoriza quem executa rápido. Então, para ter sucesso, precisa se pensar um pouco diferente desse modelo, desse sistema de ensino que valoriza aí a quantidade de informação e não necessariamente a execução. Então, para fechar, falando necessariamente sobre sucesso, inteligência ela pode até dar uma vantagem no início. Só que, no entanto, é os comportamentos, é a execução, é as mudanças que faz com que vá definir se você vai ter sucesso ou não. E se você tem interesse em um material que envolva questões de língua portuguesa e matemática, dentre outras habilidades também, para trazer um pouco mais essa execução para o seu filho, para o seu aluno, enfim, o link vai estar na descrição e no mais. Nos vemos na próxima.